live ao vivo, falando de muitos aspectos extracampo do São Paulo. Eu dou a porrada e o nosso Felipe Postigo, nosso técnico, nosso especialista em alta performance, traz esclarecimentos sobre soluções, alternativas, problemas, por que ocorre, e como resolver questões como tudo que envolve o São Paulo internamente, principalmente em aspecto externo. Mas falando em característica interna, no que a gente chega a quase 200 likes agora, faltando 3, a pergunta que eu lhe faço, meu queridíssimo Felipe, é o seguinte, que é a pergunta derradeira do programa de hoje. Muito torcedor tem dúvida se tudo isso que a gente falou, da zona da mudança de campo, dos salários atrasados, um beijão para o meu irmão Leandro Siebra. Leandrão, beijão, meu querido, obrigado aí pelo carinho de você, pela audiência sua e de toda a galera que está conosco até agora. A leitura do torcedor comum é: jogador ganha dinheiro pra caramba, jogador nem sabe quem é o presidente, o diretor de futebol, jogador não tá nem aí se vai jogar na Vila, no Morumbi, em Nárnia, o jogador quer jogar. Jogador não recebe salário, faz aquele acordo com o empresário, colocou tudo em dia, vai que vai. Ou seja, a impressão que o torcedor tem é que o extracampo não afeta no rendimento no campo. Eu não estou dizendo um extracampo em nível de torcedor chegar e ameaçar a esposa do jogador, que isso afeta, sem dúvida. Mas estou dizendo questões administrativas de um clube de futebol. Pergunto-lhe, você conhecedor de alta performance, o extracampo, presidente fazendo cagado, dando declaração de merda, diretor de futebol que sai, entra outro que ninguém conhece, movimentação de eleição política no clube, afeta ou não o desempenho de um jogador? Isso é uma ótima pergunta. E eu devolvo com uma metáfora para todo mundo, assim, para tentar trazer o mais da realidade de cada um. Acho que todos trabalham em alguma instituição, alguma organização, ou você, às vezes, é o dono de uma organização, em uma instituição. Eu lembro quando eu trabalhava em RHs, assim, saber, nossa, o presidente fez isso, será que vai ter impacto? Será que... E eu trabalhava em RH, né, eu lembrava, as pessoas vinham falar comigo assim, você sabe se vai ter alguma mudança, vai ter algum grande corte, será que vai ter... Claro que numa realidade de empresas tinha esses burburinhos, né? E com atleta eu imagino que não seja nada diferente. Dos atletas que eu atendo, que estão dentro de clubes, e eu passei, enfim, para manter o sigilo, por atletas que tiveram cortes dentro de categorias e, sabe, coisas voltadas. Isso é reverberado, as pessoas sabem o que está acontecendo, elas vão sempre pensar o que isso vai me impactar em favorecimento ou em desfavorecimento para eu manter minha possibilidade como titular ou reserva, ou até mesmo, às vezes, nessas questões logísticas de planejamentos ou nessa parte financeira, porque precisa sempre, às vezes, o atleta tem um bando de pessoas ao redor que ele comanda, controla e tem dependência financeira a partir do que ele ganha ali, e isso tudo reflete também em características pessoais, né, do dia a dia dele. Então, é óbvio que tem esse nível de interferência. Claro que quando a gente fala, mas entra dentro de campo, esquece. Com técnicas, com tudo que a Gold faz no máximo possível, consegue abstrair o máximo disso para que ele tenha alta performance. Mas no inconsciente, às vezes num erro, às vezes numa situação ou outra dentro do jogo, ele pode acabar sendo afetado por um nervosismo maior, por uma insegurança maior, a depender de tudo o que esse externo está causando também com os outros pilares, com a torcida, com a comissão, e o que isso reverbera para o jogador dentro de campo. Então, esse impacto é nítido, e eu concordo muito com você. E num ponto que você comentou, se o São Paulo tivesse realmente entre pontos brigando dentro de uma questão de título, essa questão da Vila Belmiro talvez teria um impacto menor. Sabe que eu penso que eu discordo um pouco disso? Eu acho que teria um impacto muito grande a depender do que acontecesse nesses jogos e nesses elementos. Então, só para mostrar, obviamente, é o impacto que a diretoria teria no jogador.
Imagina esse primeiro jogo seja a causa do distanciamento do São Paulo dentro de uma questão de liderança, ou às vezes seja um fator crucial e determinante numa classificação para a Libertadores. Tem um impacto do jogador, dessa mística de estar num lugar diferente, desse hábito, as mídias e notícias, não, o São Paulo perdeu isso por conta da Vila Belmiro, ou às vezes até ganhou por conta da Vila Belmiro, porque a mística do futebol, às vezes, é sorte e azar, desses altos e baixos acontecem. Por isso que o trabalho de o atleta se concentrar nesses pequenos minutos iniciais e nos detalhes de ganhar confiança nos primeiros momentos do jogo e de ter uma adaptação dentro desse processo do novo estádio seria importante. O futebol ele é feito muito de detalhes e não tem muito o que elaborar disso, porque são vários e vários pilares, fatores, clusters, vertentes e formas de que afetam esses detalhes do jogador como um todo. Desde que a gente discutiu há 15 dias atrás de um erro de arbitragem, até mesmo uma mudança de um estádio, até mesmo uma questão de diretoria de instabilidade, até mesmo salário, até mesmo a vida pessoal dele. Então, o quanto menos você deixar isso afetar no final da conta da performance dele, seria o ideal melhor. Mas a gente sabe que não é assim. E dentre o cenário do que você me comenta, do que a gente discute do São Paulo, é óbvio que o atleta se sente ainda mais pesado, numa expressão metafórica, a perna pesada, a tomada de decisão não é tão leve assim, ele tem que acertar, não pode errar, e o futebol a gente sabe que é feito de erros sucessivos entre todos os jogadores ali que estão jogando. Então, essa pressão a mais, esse piano a mais, né, que foi dito, que cada um carrega o seu, e do torcedor e das responsabilidades, ele com certeza vai ser afetado. E você vê uma diretoria que às vezes tem essa questão salarial, e ele com o peso do piano nas costas tentando fazer o melhor, aí tem os dois tipos de atleta. O que joga o piano pro lado e fala, quer saber? Vou fazer o meu aqui, tentar não, sabe? Tumultuar. E o cara que vai, nossa, não, mas eu preciso ajudar, eu preciso fazer algo, eu preciso, e se pressiona mais do que deveria e diminui a performance. Porque quando você pensa em resultado, você diminui a performance. Essa conta nunca pode ser a mesma. Então, sim, afeta. Perfeito, perfeito. Olha,